assim. Você prefere assim? Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Eu não gosto de ficar lá em cima, tá? Mas eu vou ter que ficar hoje, porque ele está filmando. E aí ele falou que se eu não ficar, coisas vão acontecer comigo. Eu sou psicóloga, viu? Você falou psiquiatra. Psicóloga. Não, melhor deixar aqui. Aí eu vou pegando. E também vou dispensar essa tacinha. Vai assim mesmo, né? Vamos lá. Quero agradecer o convite. Acho que é a terceira vez, né? Quarta que eu venho. Quero agradecer. E como diria o rei, né? São muitas emoções. Eu falo em tantos lugares que eu tinha certeza que eu já tinha feito esse tema aqui. Vocês me perdoem se eu já fiz. Aí vocês vão começar a lembrar e não vai ter graça, não é? Tem outros temas. Graças a Deus eu tenho uma memória abençoada. E é só catalogar aqui. Aí a gente fala de outra coisa, não é? Queria pedir também que vocês vibrem por mim, porque eu tenho mais um evento à tarde, em Sapopemba, e a semana inteira, e o mês inteiro, e o outro mês também. E eu estou saindo de uma faringite brava, obsessor aqui na região. Então, vibrem por mim, para que o meu instrumento de trabalho, que é a voz, fique firme. Estou vendo aqui que tem plateia paga. Rafael, obrigada. Adriana, obrigada. Seu Alencar, obrigada. Ainda tenho na memória seu sorvete. Vamos falar um pouquinho sobre despertar é preciso. Essa passagem, ela está numa carta de... Oba! Eu fui tomar café, gente, o negócio virou, derramou tudo. Aí ela trouxe outra. Ih, que bom. Quem tem faringite não pode, viu, tomar café. Mas a mulher falou, a médica falou assim, a senhora bebe? Eu falei, o quê? Né? Álcool. Aí eu falei, então, de vez em quando. Ela falou assim, porque geralmente quem abusa de álcool tem muita faringite. Aí ela falou assim, eu vou proibir álcool e café. Eu falei, então, já que eu não bebo álcool, eu vou manter o café, né? Muito bom. Essa passagem, ela está numa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Capítulo é o numerão, tá bom? Quando você abre a Bíblia, em qualquer idade você enxerga. Versículo é o numerinho. Depois de uma certa idade, tem que pôr o óculos. Então, essa passagem, ela está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Vocês sabem que na casa espírita, o Paulo que nós falamos é o mesmo da igreja? Alô, alô, Campinas, está todo mundo aí? Sabem? Então, quando a gente vai à missa e o padre diz, carta de Paulo aos Efésios, né? E a gente fala, glória a vós, Senhor. Se for o Fábio de Mello, você não fala coisa nenhuma, porque você não está prestando atenção em nada, não é? Essa parte é ótima, né? E outro dia eu falei isso num lugar e a mulher falou assim, era bom a senhora explicar. Brincadeira, né? Tem que explicar. Paulo não nasceu Paulo.
nasceu Saulo, judeu, perseguidor dos cristãos. Numa dessas perseguições, especificamente quando ele estava à caça de Ananias, guardadas as proporções 1 milhão de vezes, era tipo eu, entendeu? Saía por aí falando do Evangelho. Então, Saulo, tem obsessor também no microfone. Saulo, eu deixo o povo que está filmando louquinho, né? Porque o pessoal está acostumado com aquelas pessoas que ficam assim, né? Deus me livre, se eu ficar assim, só na próxima encarnação, quando eu nascer em outro canto, porque eu nasci no Nordeste, entendeu? Nordeste é tipo Itália, né? Então, Saulo, indo à caça de Ananias, às portas de Damasco, ele encontra Jesus. Já pensaram no magnetismo do amor personificado? Já imaginaram como que nós nos sentiríamos a alguns metros do Espírito mais perfeito que aqui pisou? Eu conheço gente que vai no show do Roberto Carlos e passa mal. Você já pensou? Saulo queda-se, literalmente, diante de Jesus. O diálogo começa com Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo é tocado nos refolhos da sua alma e ali acontece um despertar. É isso que eu espero que de alguma maneira aconteça com cada um de nós hoje. Depois desse despertar, a gente combina de almoçar na casa de alguém que está aqui, combinado? O diálogo termina com Saulo, agora desperto, perguntando para Jesus: o que queres que eu faça? Como dizem os adolescentes, tipo, foi muito forte o bagulho, tá ligado? Ele deixa de ser o maior perseguidor dos cristãos e passa a ser o maior difusor do Evangelho de Jesus. Numa época em que não havia Facebook, não havia WhatsApp. Que bênção que é essa internet, não é? Tem gente que fala assim: isso é coisa do demônio, não é? Não é não, é maravilhoso. O que a gente faz com a internet é que é a questão, entendeu? Internet é bênção, não é? Quantas coisas maravilhosas nós resolvemos em segundos. Eu que trabalho na área da saúde, eu fico assim, agradecida a Deus. Quantos diagnósticos, quantas ações a gente pode tomar em segundos. É uma bênção. Não sai do grupo do WhatsApp não, tá? Sai não, fica lá, combinado? Tudo de bom. Precisa, você tem um papel ali, tá? Não precisa também falar muita coisa não, põe só os olhos, sabe aqueles olhos? E quando a coisa estiver pegando fogo, você põe as mãozinhas assim. Verdade, não saia, fica lá. Paulo, agora cristão, batizado, ele passa a difundir o Evangelho de Jesus.
Em cada lugar que ele chegava, ele fundava uma igreja. E como que era essa igreja? Uma casinha de tijolinhos e uma cruzinha em cima? Não. Era um grupo de pessoas que também tocados pela grande mensagem. Não pela grande mensagem verbalizada, porque falar é fácil, mas pelo comprometimento do apóstolo em tentar viver aquilo que ele pregava. Essas pessoas passavam também a difundir o evangelho de Jesus. E foi assim lá com o povo de Éfeso. Na linguagem adolescente de hoje, tipo, o Paulo, ele gostava de dar uns rolês nas igrejas, tá ligado? Para, tipo, ver o que estava rolando. E aí, depois desses rolês, ele, tipo, inaugurou as famosas epístolas. Alô, alô, Campinas. Sabem o que são epístolas? Sim, é assim. Não é assim. Epístolas são cartas. Mas se você quiser impressionar alguém que ficou em casa hoje, você chega lá e fala, hoje mesmo eu vou te mandar uma epístola. Nossa. A pessoa vai correr para o Google, né? O que continham essas epístolas? Essas epístolas continham exortações. Sabem o que são exortações? Alô, alô, Campinas, sim, é assim. Não é assim. Todo mundo sabe, viu? Mesmo as pessoas que fazem assim. Sabe por quê? Porque todos nós já fomos exortados um dia. Quer ver? Nossa colega aqui. Você lembra? Ou ela com essa cara de boazinha, de tudo certo, entendeu? Você lembra aquele dia que sua mãe, ou seu pai, mas isso é coisa de mãe, né? Chegou para você e falou assim, escuta aqui. Eu não te avisei. Quem mandou você? Reticência. Isso aí que você está pensando mesmo. Isso é uma exortação. Então todos nós já fomos exortados. É tipo um puxãozinho de orelha, né? Acorda para a vida, minha filha. Quem mandou você fazer desse jeito? É bem cara de mãe, né? Isso é uma exortação. Então Paulo observava o que estava acontecendo, depois escrevia as cartas, dando uns puxõezinhos de orelha. Em todos nós. Porque a carta era para o povo de Éfeso, mas era para o povo de Deus, para os cristãos. Então a carta tem tudo a ver conosco. Tipo, século 21, Campinas, é Campinas mesmo, tá? Porque você queria que fosse Canadá, né? Começa também com C, com A. Mas é aqui, viu? É seu lugar aqui, ó. Você pediu. Tá ligado? É naquela família mesmo. Tá tudo certo. Combinado? A cunhada que não devolve as Tupperware faz parte. Tá tudo certo. Fica aí. Não sai daí. Paulo escreve assim, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Jesus te esclarecerá. Que será que essa passagem tem a ver conosco hoje? A gente tem até mais ou menos 14 horas para resolver isso. Porque 15 horas é meu evento lá, né? 14 horas aí eu vou para o aeroporto e vou de helicóptero, né? Porque não vai dar tempo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos,
e Jesus te esclarecerá. E aí você vai dizer assim, mas Deusa, eu não estou dormindo. Mas ele não falou acorda, ele falou desperta. Pode ser que você está descendo e subindo. Fala aí uma avenidona de Campinas. Orozimbo Maia. Você pode estar descendo e subindo a Orozimbo acordada, mas não desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. Você vai falar, pô Deus, mas eu não estou morta. Como assim? Será? Será que você não está mortinho da Silva em algum aspecto da sua vida? Vamos pensar juntos. E Jesus te esclarecerá. Eu trabalho com adolescentes há 30 anos. Eu só tenho 20, tá? É que eu já reencarnei trabalhando. Então, os meus adolescentes provavelmente diriam assim, por que tem que ser Jesus, velho? Não pode ser tipo Justin Bieber, tá ligado? Não pode ser tipo, deixa eu falar um do tempo de vocês, Cazuza, velho. Deixa eu falar um do seu tempo. Não pode ser tipo Elvis, velho. E aí eu diria para eles assim, pode ser quem você quiser, tá ligado? Só que tem um probleminha. Na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, quem nós devemos adotar como modelo de conduta enquanto espírito encarnado no planeta Terra? E o Espírito da Verdade responde, Jesus, vírgula, o modelo mais perfeito que aqui pisou. Só por isso, tá ligado? Qualquer um outro que você escolher será tão perecível quanto você. Na primeira pisada de bola dele, você vai ficar malzinho, né? Primeira pisada de bola, você já vai gritar, que tiro foi esse? Entendeu? Então a proposta é que nós despertemos e que as pessoas percebam em nós convicções claras de uma conexão direta com a nossa identidade de espíritos imortais. E aí sim, nós nos transformaremos e as pessoas que nos encontrarão vão dizer, que tiro foi esse? Tiro do bem. Vocês querem saber onde que essa palestra nasceu? Por que eu decidi refletir sobre esse tema? Está todo mundo aí? Eu estava no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, porque meu filho mora perto. E eu tinha vindo visitá-lo, nós tínhamos ido almoçar no Shopping Iguatemi. E eu fui na Lojas Renner. Conhecem? Não disfarce, por favor. Divide, né? Parcela, é uma delícia. Acho que esse blazer aqui é de lá. Domingo, tarde. Fiquem bem atentos, porque aí cada vez que a ficha vai caindo, a palestra vai chegando ao fim, entendeu? Eu já termino. Olha só, domingo de tarde, estava saindo da Lojas Renner. Você sabe que os homens não gostam de acompanhar a gente nessas odisseias. E aí eu estava sozinho. Eles ficaram me esperando, né? O meu príncipe, ele é uma exceção, né, meu amor? Porque ele me acompanha. Só não paga, mas ele me acompanha. Olha só. Aí eu estava saindo da Lojas Renner. Todo mundo que já foi na Lojas Renner sabe que na saída da loja tem sempre uma mocinha. Alô, alô, Campinas. Uma jovenzinha. Esse detalhe é deveras importante, tá ligado?
Ela fica na porta, aí ela fala assim, ó. Você está saindo, ela fala assim: senhora, gostaria de deixar a sua opinião sobre a nossa loja? Não é assim? E aí você vai lá, ou você não vai, ou você vai, mas aí você já aperta naquela carinha rindo, porque você já quer ir embora, né? Você aperta na carinha rindo, para ela não perguntar por que você está apertando na outra. E aí, hashtag partiu para as compras, né? E aí, nesse dia, alô, alô, Campinas, não tinha uma jovenzinha. Era uma mulher, tipo, sexagenária. Ok? E aí eu estava saindo. Ao meu lado estava saindo outra senhora. E aí a mulher da Renner não me chamou, chamou a outra. Eu achei ótimo. Porque quando eu percebi, eu falei, isso aqui vai dar palestra. Então foi perfeito, entendeu? E aí a mulher disse assim: senhora, gostaria de deixar a sua opinião sobre a nossa loja? Eu vou imitar a mulher para vocês, tá? Eu estava aqui, né? E a mulher aqui, aí eu percebi que não era comigo. Aí a mulher olhou para ela e falou assim: não! Hoje não! Quer saber por quê? Fiquei até agora na fila do caixa, cheia de sacolas, devolvi. Ninguém merece. Tchau! E saiu. Quando ela saiu, a mulherzinha da Renner encostou no painel e bufou. Você já bufou? Credo. Cada uma queria ver se fosse ela aqui no meu lugar. Domingo, de tarde. A mulher que estava saindo ouviu e voltou. Foi nesse momento que eu fiquei ligada. Eu falei, agora dá palestra. Gente, o povo ri quando eu falo isso, mas é verdade. Onde eu estou, que eu percebo, aí eu falo, nossa, isso aqui vai dar uma palestra. Aí ela voltou e falou assim, ó: o que a senhora falou aí? Aí a moça da Renner: nada, não falei nada. Aí ela disse assim: falou sim, que eu vi. Olha só, eu acho que aquela moça era evangélica. Nós temos muito a aprender com os nossos irmãos evangélicos. De evangélicos eu entendo, minha família toda é. A única endemoniada lá em casa sou eu. Essa moça, ela voltou. Por que eu acho que ela é evangélica? Que ela voltou e o jeito que ela falou sugere que ela seja. Por que eu acho que a gente tem muita coisa a aprender com os nossos irmãos evangélicos? Um monte de coisa, como diriam os adolescentes, tipo, nada a ver, tá ligado? Mas tem umas coisinhas que são interessantes. Quer ver? Rafael, hoje de manhã vindo para cá, entendeu? Encontra um amigo e o amigo dele fala: aí, Rafa, beleza? Tá indo para onde? Dependendo de quem for o amigo, Rafael fala assim: não estou indo. Estava só aqui vendo a temperatura. Se fosse um irmão nosso evangélico, alô, alô, Campinas, seria diferente. Aí, Rafa, beleza? Tá indo para onde? Tô indo para a igreja, vamos lá, Jesus tem um plano para a sua vida, tudo vai mudar. Não é assim? Pois é. Muito bem, ela voltou e disse assim:
Ouvi sim o que a senhora falou. Olha aqui, moça. Você está reclamando de estar trabalhando domingo de tarde? É isso? Olha só, o que eu vou falar para você agora é bíblico. E aí eu só de olho, né? Qual é a passagem? Qual é a passagem? Qual é a passagem? Aí ela falou assim, olha aqui, moça, eu nem sei onde que está na Bíblia, mas tá. Olha, tá reclamando, é? Desperte. Desperta, ó tu que dorme. Você sabia que está a maior crise no Brasil? E você está reclamando que está trabalhando, é? Desperte. Agradeça a Deus que você está trabalhando, tá? Tchau. Saiu. Deu alguns passos e voltou. Vocês lembram que não era uma mocinha? Pois é, as meninas aqui vão entender o drama. Ela voltou e deu a facada final. Olhou bem para a mulher e falou assim, aliás, com a sua idade, tá difícil de arrumar alguma coisa mesmo. Desperte! E foi embora. E você? Está reclamando do seu trabalho? Mas, Deusa, eu nem gosto do que eu faço. Tem que ser grato? Tem que. Seja grato ao seu trabalho. Oportunidade de evolução. Lugar ideal para você. Aquelas pessoas que estão lá, seu número. Tudo a ver. É lei de ressonância. E se você mudar de trabalho, você vai encontrar outras pessoinhas também, tudo a ver com você. Porque tudo que está fora, está dentro. Já dizia Rumi, antes de Jesus. Tudo que está no universo está dentro de você. Peça tudo a você mesmo. Dr. Deepak Chopra, médico, endocrinologista e físico, autor de grandes best-sellers, num deles chamado A Realização Espontânea do Desejo. Ele diz assim, se você não fizer mais nada, e só assumir uma postura de gratidão ante a vida, tudo flui. Ele disse tudo. Deusa, então, mas eu não gosto. Eu queria mesmo era fazer outra coisa. Então tá. Você vai seguir sendo grata ao que você está fazendo, lançar um olhar de transitoriedade, tipo, isso aqui é por pouco tempo, e enquanto isso, você vai buscar, em paralelo, o que você quer. Mas enquanto isso, seja grato. Quando você agradece, a graça desce sobre você. Quando você reclama, é de dar ré, ó. Clama. Você clama de novo. Então a coisa tende a ficar aí forever. Já estou falando em línguas. Desperta, ó tu que dormes. Vamos pensar sobre essa questão de profissão. Depois a gente passa para a próxima fase do videogame, tá ligado? Então eu vou dar um exemplo para vocês
de uma pessoa da minha família, não exatamente da minha, mas do meu marido, que é um pouquinho mais problemática que a minha. Alguém aqui não está numa família problemática? Glória a Deus. Glória a Deus, desperta, ó tu que dormes. Família perfeita não tem nesse planeta, tá bom? Relaxa e faça seu melhor. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser considerado uma escola, um hospital, uma prisão. Tá bom para você? Pois é. Quem que vai para a escola? Quem precisa aprender. Cada um está numa turma aí. Quem que vai para o hospital? Quem está doente. E quem que está preso? Aprontou, né? Então, estamos todos no mesmo barco. Não tem aquela familhinha só love, neste planeta, não. E o seu filho, você chama ele de anjinho? Pode continuar chamando, mas não tem anjinho ali. Desperta, ó tu que dormes. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Papais e mamães, ali tem tendências e pendores. Um espírito imortal que está num corpinho infantil que já está dizendo a que veio. E vocês têm 10 anos, que é o tempo que está moldável esse psiquismo para fazer melhor. Ok? Ontem não, sexta, que dia é hoje? Domingo. Então, sexta, o meu paciente virou e disse assim, ai Deus, olha, eu estou separado, o juiz falou que eu posso levar minha filhinha de 3 anos, um espírito imortal num corpinho de 3. Já estou saindo da palestra, gente, não era para contar isso hoje. Mas tem algum espírito aqui buzinando na cabeça? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, o juiz falou que eu posso levar minha filha, eu moro no interior, e aí a gente está separado, aí a menina não quer ir, mas sabe como que eu faço? Lá em casa é tipo uma colônia de férias, aí eu deixo a menina fazer tudo que ela quiser. Aí ele disse assim, e olha, eu vou te contar, a menina é bem inteligente, que danadinha, 3 anos. Você sabe o que ela fez? Todo dia de noite, quando ela vai lá para casa, ela não quer dormir lá em casa, ela quer voltar para a mãe. Só que a mãe é São Paulo, são 70 quilômetros, né? E aí ele disse que, ele virou para ela e falou assim, no fim da tarde, disse que ela estava imunda, né? Tinha brincado e tal. Aí ele disse que virou para ela e falou assim, filha, vamos lá, hora de tomar banho, daqui a pouco a gente vai jantar. Aí depois a gente vê um filminho, e aí depois a gente vai para a cama. Aí disse que ela virou para ele, 3 anos, tá? Um espírito imortal num corpinho de 3. Virou para ele e falou assim, ai, para papai, agora não, espera eu começar a chorar e você faz. Entendeu? Aí eu choro, aí você move o mundo para adequá-lo à sua majestade, o rei. Onde que eu estava mesmo? Na família problemática, né? Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Jesus te esclarecerá. Estávamos num churrascão, domingo, família, todo mundo reunido, uma beleza, né? Linguiça do Zequim rolando. Conhece as linguiças do Zequim? Lá de Vinhedo. Nossa, é uma delícia, né? Churrascão, todo mundo conversando, contando piada. E aí tinha uma pessoa da nossa família. E ele estava vivendo um período de vacas gordas. Já viveram? Tudo de bom. Mas é preciso lembrar que as vacas podem emagrecer.
Alô, alô, Campinas. Às vezes, elas podem ficar anoréxicas. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. A gente fica tentado, quando a gente está nas vacas gordas, a dar uma pisadinha em quem não tem vaquinha. E aí a gente estava lá no churrascão, e aí tinha uma TV ligada. Estava passando uma reportagem na TV sobre vendas. E aí essa pessoa, do alto das suas vacas obesas, parou assim no meio do churrasco, olhou para a televisão. Vendedor. Ô, profissãozinha. Eu jamais serei vendedor. Já ouviram aquele ditado? Nunca diga, nunca. Desperta, ó tu que dormes. 20 anos depois, o tempo passa rápido, viu? 20 anos depois, alô, alô, Campinas. Com uma só alternativa. Onde que está nosso irmão hoje? Alguém aqui falou vendendo. Não, ele está de vendedor. Vendendo é o... Entendeu? Ele está de vendedor de imóveis, que é uma coisa que vende muito rápido, o tempo todo. Desperta, ó tu que dormes. Não existe profissãozinha. Existe você. Você. Você que é imperecível. Existe você no mundo das formas. Quem nos ensina isso é Eckhart Tolle, no seu livro que foi best-seller em 2014, O Poder do Agora. Nós estamos na efemeridade, no mundo das formas. O que vai permanecer e o... Nossa, estou falando em línguas toda hora agora. O que vai permanecer é você. Eu estava no Shopping Morumbi. Adoro shopping, gente. Estava no Shopping Morumbi, fui com meu filho. Ainda estou na mesma reflexão, tá? Não existe profissãozinha, tá ligado? Fui no Shopping Morumbi. Aí cheguei lá, 2 elevadores. Um elevador lotado, o outro vazio, e um monte de gente esperando para ir no lotado. Aí eu falei para o meu filho estudava ali do lado, então ele conhecia tudo ali. Falei para o meu filho assim, nossa, o que acontece com esse povo aqui? Não estão percebendo que o elevador está vazio? Aí ele falou assim, ai mãe, se liga. É que nesse aqui tem um tiozinho, que é muito legal. Aí todo mundo só quer descer com ele. Perceberam? Não existe profissãozinha. Alguém poderia dizer assim, mas é só um assessorista. Não! É um espírito imortal que está fazendo a diferença na vida dos seus irmãos. Escuta aqui, Campinas. A gente não leva uma encarnação para descer um elevador. O cara é tão especial que a pessoa quer ficar segundos do lado dele. Desperta, ó tu que dorme. Vocês conhecem gente
Que chega num lugar, você está lá, né? A gente está aqui, tudo conversando, aí a pessoa chega, aí você fala assim, não, olha agora, chegou fulano. E o contrário também. Ah, chegou fulano, adoro. Desperta. Ó tu que dormes. Tem gente que fala, lá no meu trabalho só tem demônio. Mas você não está lá, criatura? Tem gente que está sofrendo hoje, porque amanhã é segunda, entendeu? Ai, menina, segunda, começa tudo de novo. Já se perguntou por que diabos você atraiu aquele trabalho? E aquelas pessoinhas? Instrumentos da sua evoluçãozinha? Se tudo que está fora está dentro? Não é não? Desperta, ó tu que dormes. Estou pensando aqui nos exemplos mais fáceis para eu contar para vocês. Qual que era mesmo, depois da profissão, qual que era o que eu dava? Ah, vou dar do hospital. Não vou dar do hospital, não. Vou dar da minha paciente. Minha paciente extirpou o útero. E aí, entrei no quarto e ela estava de alta. Era para estar feliz, né? Pois é, mas ela não estava. Estava chorando. Quando eu entrei, ela falou assim, ai, que bom que você chegou. Queria contar uma coisa para você. Só para você, porque você vai me entender. Olha só, eu estou de alta. Eu falei, ai, que ótimo. Ela falou assim, então, mas é que eu queria te contar. Você lembra que o médico, que eu demorei a marcar a cirurgia? Aí eu falei, é verdade. Ela disse assim, pois é. Sabe por que eu demorei? Que eu tenho 3 filhos e meu marido. Os filhos são tudo escadinha. Mais o marido. Então são 4 filhos, né? Foi ela que falou, tá? Se vocês quiserem fazer alguma manifestação aí. Aí eu falei assim, entendi. Aí ela disse assim, então, menina, quando o médico falava que eu ia ter que operar, que eu ia ter que ficar uma semana longe de casa, eu ficava pensando assim, meu Deus, como que eles vão se virar sem mim? Aí eu odiava, entendeu? Aí o médico virou para mim um dia e falou assim, é a sua vida que está em jogo. Acho melhor a senhora se apressar. Aí, Ilza, eu marquei a cirurgia. Aí cheguei em casa. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. Desperta logo. Aí eu cheguei em casa e aí eu fiquei pensando assim, meu pai, como que eu posso fazer para eles conseguirem sobreviver aqui uma semana, né? Aí, menina, eu peguei e fiz um monte de comida, porque meu marido, ele não sabe nem fritar um ovo, né? Aí eu fiz um monte, né? Quando eu terminei de fazer, eu coloquei tudo nos Tupperware. E aí eu coloquei etiqueta. Panqueca, arroz, não sei o quê. E aí coloquei tudo na geladeira, aí depois eu pensei assim, meu pai... Mas ele não sabe nem usar o micro-ondas. Então eu vou ter que pôr um passo a passo. Aí, Deus, eu pus na geladeira um passo a passo. Tipo assim, um cardápio, entendeu? E aí abaixo o passo a passo. Segunda-feira, panqueca, não sei o quê. Tá. Aí, menina, fui para a cirurgia. Meu marido levou eles todo dia no Pizza Hut. Sobreviveram, né?
Desperta. Você acha mesmo que o povo lá de casa não vai sobreviver sem você? Há quanto tempo faz que você não tira férias? Porque naquele trabalho, tudo vai implodir, né? Se você não estiver lá. Desperta, ó tu que dorme. Você já imaginou se você desencarna? Desculpa aí, alô, alô, Campinas. Vocês estão sabendo que a gente vai desencarnar a qualquer hora dessa, né? Senhor! Né? E aí, como é que o povo vai se virar, gente? Misericórdia! E os órfãos? Já pensou se Deus pensasse assim, e agora? Sem pai nem mãe não vai dar. E dá, não é? E aí, conversei um pouquinho com ela, ela continuou chorando. Tem mais uma coisa que eu não te contei. O quê? Ela falou assim, menina, eu pensava que quando eu dissesse que eu estava de alta, os meus filhos iam falar, ai mamãe, que saudade. Ai menina, você acredita? O meu filho maior, aquele de 12, na hora que ele entrou aqui, que eu falei pro meu marido, bem, estou de alta, meu filho gritou de lá, mas já! Desperta, ó tu que dormes. Você não é insubstituível, tá bom? Desperta. Tá ouvindo, meu amor? Então tá. Deixa eu dizer que te amo. Olha só, agora o último exemplo, aí a gente termina. Oi? Tá. Eu estava atendendo num grande hospital de São Paulo. Na verdade, eu não estava atendendo, eu estava chegando para atender. Entrei no elevador, aliás, saí do elevador, estava colocando o jaleco. Quem trabalha na área de saúde sabe que no corredor do hospital tem uma ilha da enfermagem. Naquela ilha fica um documento chamado censo. Então, quando a gente vai atender naquela ala, a gente pega o censo para ver quem entrou, quem saiu, o quadro que está pior. E eu, como atendo cuidados paliativos, pacientes terminais, eu tenho que pegar os que estão embarcando. Muito bem. Aí eu estava saindo do elevador, pondo o jaleco. A chefe da enfermagem estava na ilha, olhou e falou assim, ai, não, é você que vai atender aqui hoje? Aí eu parei assim, nossa, que recepção, né? Misericórdia. Aí eu falei assim, sim, por quê? Aí ela falou, ai, olha, deixa eu explicar, eu adoro a senhora, viu? Nossa, vem aqui que eu vou te explicar. Eu falei, acho bom. Acho bom. Aí ela falou assim, então, olha, sabe o que aconteceu? Bom, então, ontem à noite, lá no apartamento VIP, alô, alô, Campinas, sabem o que significa VIP? Very important person. O que seria uma pessoa muito importante? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. Conhece gente que fala assim, sabe com quem está falando? Glória a Deus. Você já pensou
se eu não tivesse nessa doutrina bendita. Olha meu nome, gente. Deus. Sobrenome SAMU, igual ambulância. Aí ela disse assim, então, deixa eu explicar para a senhora. Olha só, ontem à noite, no apartamento VIP, entrou uma mulher. Ela é bam, de uma grande montadora. Eu não vou falar o nome da montadora, né? Senão vocês vão descobrir tudo. Alô, alô, Campinas. O que seria uma pessoa bam? Desperta, ó tu que dormes, porque de repente você é meio ban, tá ligado? Aí ela disse assim, então, e aí ela fez 2 exigências. A primeira é que ela não quer ser atendida por nordestinos. Vocês por acaso perceberam meu sotaque francês? Sou do Piauí, tá ligado? Aí eu falei, é? Desperta, ó tu que dormes. Não existem nordestinos, nem alemães, nem brasileiros, nem japoneses. Existe espírito imortal, que ora está japonês, ora está sueco, ora está no Xingu, ora está na Venezuela. Espírito imortal, desperta, ó tu que dormes. E aí ela virou para mim e disse assim, e aí a senhora vai assim mesmo atender? Aí eu falei assim, vou porque ninguém cruza o seu caminho por acaso. Eu fui colocada por Deus na vida dela como instrumento divino para que ela descubra que não há nordestinos. O que ela vai fazer com isso? Problema dela. Já leram a história de Públio Lentulus? Hoje, Emmanuel, pobre senador, esteve diante de Jesus e continuou batendo o pezinho que tinha sangue azul. Leiam, há 2000 anos. Mas aí depois leia, 50 anos depois. Pois é, o negócio ficou feio. Desperta, ó tu que dormes. Eu fui lá, viu? Deu certo. Disfarcei um pouco o sotaque, né? Deu certo. Tinha a segunda exigência. Ela não queria ser atendida por negros. Olha que legal. O chefe da UTI é um irmão nosso, que desta vez está num corpo com mais melanina. Porque não existem negros, nem brancos, nem pardos. Existem espíritos imortais que escolhem a sua biologia não por acaso. Capítulo 12 do livro Missionários da Luz. André Luiz nos ensina e ilustra
com a reencarnação de Segismundo. Segismundo, está grávida? Um bom nome para o seu filho. Então não existem negros, não existem brancos. Existe você, espírito imortal, que veio para fazer a diferença. Uma vibração especial neste momento para o grande Kofi Annan, que desencarnou ontem e que estava num corpo com bastante melanina. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. Aquele nosso colega, que é o chefe da UTI, é ele que recebe as pessoas que saem da cirurgia, viu? Ela ia ter que passar pela mão dele. Graças a Deus. Sabe por que graças a Deus? Porque ele é do bem. Já pensou se ele fosse do mal? Na UTI tem uns botãozinhos, tá ligado? Será que realmente importa a cor da sua pele? O carro que você usa? Escuta, não vamos ser hipócrita, viu? Um carrinho tipo HR, alguma coisa. É muito bom. Aquele cheirinho de carro novo é uma delícia, não é? Saber que a conta no banco está tinindo também dá um sossego. Mas isso não pode alterar a sua identidade. Porque você é um espírito imortal. Os meninos da caverna tinham dinheiro nenhum, gente. Mobilizaram o mundo. Que lição maravilhosa. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. E possamos sair daqui hoje um pouco mais comprometidos com essa nossa identidade real de espírito imortal que está qualquer coisa. Aproveitar essa oportunidade. Ser melhor, fazer melhor, apostar nas pessoas que convivem conosco, ter certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas ideais. Emmanuel nos ensina isso. Que a maioria de nós não pediu para nascer, implorou. E aí os meus adolescentes falam assim, meu, nada a ver, tá ligado? Isso é coisa de espírito, velho, nada a ver. E aí eu falo assim, meu, tudo a ver, tá ligado? Desperta, ó tu que dormes. Dr. Rudiger Dahl. O livro se chama A Doença como Caminho. A página 211. O título do capítulo, Dos Acidentes. Dr. Rudiger é médico, é homeopata, é físico. E ele diz assim, a partir da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, já ouviram falar disso? Você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. Se pergunte, o que você tem como tarefa
com aquela pessoinha, essa aí mesmo. Mas Deus, eu vou ter que ir lá, beijar na boca. Não. Mas a ideia é: reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Não precisa ir lá beijar. Mas pare de vibrar essas coisinhas, porque a lei é de ressonância. Tudo que vai, volta. É assim, ó. Você pensa na pessoa e fala assim: eu quero que ela... Essa energia, ela vai para o endereço que você disparou o torpedo. Quanto mais você apostar nas ondas, ela vai. Só que quando ela chega lá, ela vai encontrar essa pessoa em outra sintonia. Ela volta para a fonte. E aí você fica aí, com essa nuvenzinha negra, gastrite, úlcera, enxaqueca, pressão alta, artrose e por aí afora. Entendeu? Para com isso. Cuida de você, vai ser melhor. Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual o caminho, o meio? Olha só, ele não pergunta plural, quais os caminhos. Ele pergunta qual o caminho? Sabe quando você quer uma coisa, aí você fala assim: eu quero para ontem. Kardec, acho que ele já sabia disso, né? Então ele fala assim: qual o caminho mais eficaz para a nossa evolução se concluir? E o Espírito da Verdade responde: um sábio da antiguidade já lhes ensinou. Abre aspas. Homem, conhece-te a ti mesmo. Fecha aspas. E só para encerrar, já nem fazia parte dessa palestra, mas acho que tem gente aqui querendo que eu fale. Eu tenho repetido essa fala em todas as palestras, independente do tema, porque sempre tem a ver. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. Não existe ex. Tá bom? Meu ex-marido. Não existe ex. Minha ex-mulher. Não existe ex. Tá bom? Uma vez as nossas auras entrelaçadas, nunca mais se desentrelaçarão. A lei é de amor. Você pode adiar, mas você vai desenvolver este amor por todas as pessoas do mundo, de todos os mundos. Começa hoje. Para de vibrar essas coisas ruins. E se você está pensando: mas isso é coisa de espírito, né, gente? Para. Ainda bem que eu sou católica. Parou. Não é coisa de espírito. Quem nos ensina isso é o Dr. Jim Haddam. Ele é um dos maiores físicos da atualidade. E o livro se chama Mentes Interligadas. Sem querer subestimá-los, não é um livro fácil, né? É um livro bem técnico, bem difícil, para poucos, né? E eu fui enxerida de ir ler um pouquinho e aprender um pouquinho. Alguma coisinha eu consegui captar, porque eu sou uma minhoca rastejante no mundo da física. Mas aprendi. Então, tudo a ver com a doutrina espírita. Reconcilia-te. Mas Deus, não dá. Então tá. Deixa ele lá e para de colocar as pessoas contra ele. Jesus não faria isso. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso com a gente. Entendeu?
Quando você diz para o seu filho que o pai dele se envolveu com uma bruxa, se seu filho tiver de 0 a 10, ele pensa tudo no concreto. E aí ele chega lá e encontra uma pessoa que não usa vassoura, que não envenena a comida. Eu estou falando isso baseado em casos que eu atendo. E aí depois ele descobre que a bruxa é mais legal que você. Sabe por quê? A bruxa ora com ele. E sabe o que mais? A bruxa ora com ele por você. Desperta, ó tu que dormes. Você tem um problema com essa pessoa? Então você vai resolver com essa pessoa. Não atrapalhe a história do seu neto, do seu sobrinho, do seu filho. Não seja aquele que vai jogar um pouquinho mais de gasolina no prédio que está incendiando. Seja a tia legal. Ah, Deus, mas o negócio é uma confusão tão grande que é melhor eu nem me aproximar. Não precisa. Ore. Ore. Toda semana que você for no centro, você vai lá e põe o nome da criatura. Pensou nela, quer pegar pelo pescoço, chama Nossa Senhora. Hashtag partiu, Nossa Senhora leva. E imagina a pessoa indo com Nossa Senhora no colo de Nossa Senhora. Ela vai saber o que fazer. Vai cuidar de você, em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. Muito obrigada. Obrigada.